Pai do Senhor, meus amados irmãos, prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento em Cristo Jesus. Como é possível, segundo a palavra de Deus, nós sermos pessoas que estamos dia após dia crescendo em Cristo? Me incomoda o fato de perceber que, às vezes, algumas pessoas permanecem com os mesmos valores e os mesmos conceitos após anos estudando a palavra e se relacionando com Cristo. Na verdade, a proposta bíblica, nós vamos estudar isso hoje, é um pouco diferente disso. O Evangelho, ele tem uma proposta de que todos nós haja um crescimento à maturidade em Cristo Jesus. A Bíblia em Efésios, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonibilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos perceber, em alguns versículos antes, que Paulo vai falar que Deus, ele escolhe, ele é quem vai conceder uns na igreja para apóstolos, outros para mestres, outro para doutores e assim sucessivamente. Então a primeira lição que fica é que quem escolhe alguém na igreja de Deus é ele mesmo. Deus é quem separa homens para ele usar nas suas mãos para o ministério santo e glorioso. Então, não são os homens que se escolhem, mas Deus que escolhe pessoas. E ele vai escolher uns para determinado fim e outros para outro. Só que há um objetivo nessa escolha de Deus e nessa separação destes homens, uns para apóstolos, outros para mestres, etc. Deus irá separar e conceder dons a estes homens, porque ele tem um objetivo. A Bíblia vai dizer que o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, a capacitação desses santos. Então, o propósito maior de Deus, quando ele escolhe alguns homens e capacita eles para algumas funções, é exatamente o seu povo. Então, o projeto maior de Deus não são os homens em especial, senão o povo dele sendo aperfeiçoado. Então, você percebe, querido ouvinte, que há uma preocupação de Deus, em aperfeiçoar a sua igreja, em dar crescimento à sua igreja, em fazer com que esta igreja ela cresça, ela desenvolva, em fazer com que as pessoas não permaneçam as mesmas, mas que elas sejam transformadas de dia em dia, de culto em culto, de ensino em ensino, haja um crescimento ao nível da maturidade. Quais são as características do povo de Deus, segundo o texto bíblico? É que haja no povo de Deus unidade da fé. A unidade ela é importante exatamente por causa dos pressupostos, por causa daquilo que a gente prega e
pensa e fala a respeito. Então, não há sentido em nós falarmos de Cristo sem sermos um povo unido. Há um contrassenso nisso. Então, a característica do povo de Deus é que, crescendo em Cristo e crescendo em maturidade, se consolide na fé dos cristãos a unidade. Eles estejam unidos, exatamente por serem pessoas maduras, que vão dissolver a discórdia, a contenda, a soberba, a falta de perdão. Uma pessoa madura em Cristo, ele perdoa facilmente, ele ama com muita facilidade, ele é longânimo e compassivo e compreende o seu próximo. Então, perceba, querido, que a unidade da fé é um retrato, ou seria um resultado de um cristianismo sólido, de um cristianismo maduro, de uma fé consistente em Cristo Jesus. Há uma outra característica deste povo maduro, que é o pleno conhecimento do Filho de Deus, vai dizer o texto bíblico. O pleno conhecimento do Filho de Deus é exatamente porque há toda uma motivação, interesse em saber quem é Cristo, o seu caráter, a sua maneira de ser e de agir, para ser como ele foi. Então, esse nível de maturidade, do pleno conhecimento do Filho de Deus, torna essas pessoas diferentes. Eles não são apenas cristãos, mas eles são pessoas que sabem lidar com a dor, com a amargura, com a angústia, com a tristeza, com as frustrações. Eles têm maturidade porque eles têm pleno conhecimento do Filho de Deus e eles conseguem lidar facilmente com as questões mais difíceis da vida, exatamente por conta desta maturidade em conhecer quem é Jesus Cristo. Uma outra característica que o texto vai trazer para mim e para você, querido ouvinte, é a perfeita varonilidade, ou seja, é um varão perfeito, é uma ideia de uma pessoa madura. Perfeito no original é teleios, que significa uma pessoa que não precisa de nada necessário para estar completo. Ela é adulta, ela é madura, ela tem a maioridade, ela não precisa que ninguém prepare uma mamadeira com leite para ela, para lhe dar, porque ela não tem necessidade de que ninguém lhe ajude com nada. Então, perfeito no grego quer dizer a palavra teleios, que significa dizer que o crente, eu e você, devemos ser pessoas que não precisam de nada. Somos independentes. Nós não precisamos de que alguém nos unja, ou que nos dê palavras proféticas, ou que nos façam qualquer tipo de misticismo religioso para que a minha fé seja completada. Nós não carecemos disso, exatamente pelo fato de termos um conhecimento profundo de quem é Jesus, exatamente pelo fato de termos a perfeita varonilidade, o perfeito crescimento em Cristo Jesus. E esse perfeito é que não precisa de nada necessário para estar completo. Ou seja, é um cristão adulto, maduro, que tem a sua maioridade. E isso é simplesmente extraordinário. Por quê? Simplesmente porque te liberta, querido ouvinte, de depender de alguma coisa ou de alguém. E isso corda o cordão umbilical com esse mundo, um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno, um mundo hostil que causa mal para mim e para você. Quando nós nos libertamos de uma mentalidade que escraviza, nós somos mais livres em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, para mim e para ti: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor.
esta ideia de Paulo dizer aos irmãos em Corinto, portai-vos varonilmente, é a ideia de dizer, se portem com maturidade, seja vigilante, vigie, permaneça firme na fé e se porte com maturidade. Essa é a proposta bíblica para mim e para você. Qual que é a altura? Qual que é a medida? A Bíblia vai dizer que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude também no original, a palavra é pleroma, que no Novo Testamento, o corpo dos crentes que está cheio da presença, cheio do poder, da ação, das riquezas de Deus e de Cristo. Aquele que enche com o qual algo é preenchido. Então, assim, medida da estatura da plenitude de Cristo, plenitude é pleno, é cheio. Cheio de quê? Das riquezas de Deus, cheio de Cristo, cheio da sua glória, cheio do seu poder, preenchido. Então nós não estamos, as nossas mentes, os nossos corações não estão preenchidos com as coisas seculares, não estão preenchidos em consumir bens, não estão preenchidos a nossa mente em consumir coisas, não estão preenchidos a nossa mente em nos deixar levar por este mundo hostil ou por pessoas que não entenderam o Evangelho. Não. A nossa mente, o nosso coração, ele está cheio, pleno, extremamente do poder de Deus, das riquezas de Deus e de Cristo. E por estar cheio disso, nós não precisamos de mais nada. E isso não se adquire exceto com a vida de leitura da palavra, leitura do Evangelho e de conhecer o caráter de Cristo. A Bíblia vai dizer, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o resultado disso, irmãos amados? Querida ouvinte, querido ouvinte. É não ser como meninos. É seguir a verdade em amor, não ser criança agitado de um lado para o outro, com todo o ensinamento. Tem gente que ensina de tudo, na televisão, no rádio, em todo lugar, falando um tanto de coisas. Mas nós que somos maduros em Cristo, não nos deixamos levar com esses ensinamentos que não é a verdade. Por isso a proposta bíblica é que nós devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E a proposta de crescimento é a ideia no grego, a palavra é auxano, que significa de planta, do crescimento interior do cristão, como uma planta que cresce não horizontalmente, mas cresce verticalmente. Qual que é a conclusão dessa reflexão bíblica de hoje? Procure crescer em Cristo. Não ouça todo mundo e não atente para tudo o que lhe dizem. O verso 16 vai dizer que efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu queria concluir lendo para você Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, na qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, querido ouvinte, que Deus te dê um crescimento, que você seja uma pessoa diferente, que você cresça em Cristo Jesus, cresça em maturidade de como você se relaciona com Cristo, bem como com as coisas que entristecem o teu coração e que criam ansiedades na tua alma. Que a tua maturidade seja tão grande em Cristo que todo o teu sofrimento ou todas as tuas ansiedades estejam acomodadas nele, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que todos nós, eu e você, cresçamos cada dia mais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.